Amém? Com vocês que aqui estão e com quem está nos assistindo nessa noite. Sem demora, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem está com Bíblia, né? Quem não está, segue pelo telão ali. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. É uma passagem bem conhecida, que é a bodas de Canaã, né? Onde Jesus fez o primeiro milagre dele. Mas Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Está ali no telão. Então vamos lá fazer a leitura? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Verso 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade, mas eu careço do teu favor e da tua graça. Que nessa noite, Senhor, eu possa ser um instrumento do Senhor para falar sobre a tua palavra de uma forma simples, que os meus irmãos compreendam e, compreendendo, possamos achar graça no teu Espírito para colocá-la em prática. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui fala de um casamento que estava acontecendo. Um casamento que não é como os nossos casamentos. É um casamento que a festa, ela durava não um dia. E não era festa como a gente faz hoje. Contrata um buffet, convida um número X de pessoa, que serve aqueles salgadinhos, aquelas bebidas limitadas. Quando dá 10 horas, meia-noite, já termina. O casamento aqui deles costumava durar 7 dias. E tinha que ter muita comida, tinha que ter muita bebida para o povo comer, beber, se fartar, se alegrar, né? Então, um casamento bem diferente dos nossos dias, da nossa cultura. Tá? E aqui a gente vê que a mãe de Jesus ela foi convidada, e Jesus, com os discípulos, também foram convidados para esse casamento. E aqui eu já começo a falar. Jesus, ele vai onde ele é convidado. Nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Aqui Jesus estava nesse casamento, ele foi convidado, ele não participou da preparação de nada, ele não sabia da quantidade do vinho, ele não sabia de nada que estava ali, mas ele foi convidado. Então, eu já começo a pregar que Jesus é alguém que gosta de ser convidado para estar na nossa vida. Em Apocalipse, ele já fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e ceiarei com você. Ou seja, Jesus ele não invade a vida de ninguém, ele não invade o casamento de ninguém, ele não invade a vida financeira de ninguém, ele não invade a vida profissional de ninguém. Ele gosta de ser convidado. E eu ainda trago nessa parte sobre os discípulos. Aqui diz assim:
E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Eu e você que estamos aqui nessa noite, que já temos a nossa vida entregue a Jesus, você que está assistindo, que já entregou a tua vida para Jesus, já aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, se tornou um discípulo de Jesus. O que você quer dizer, pastora? Que quando eu e você vamos em algum lugar, Jesus está entrando conosco. Por isso que eu e você devemos se alegrar, independente da situação que possamos estar vivendo hoje. Mas se você é uma pessoa que está em Cristo, entregou a tua vida para Cristo, aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, onde você vai, você é um discípulo dele. E onde você entra, ele entra com você. Porque através da tua vida, o Senhor Jesus pode operar milagres e maravilhas na vida das pessoas que te rodeiam. Então aqui eu já comecei a pregar. Que você entenda que Jesus, ele só entra onde ele é convidado. Quando ele curou a sogra de Pedro, Pedro convidou ele para ir na casa dele. Chegou lá, a sogra de Pedro estava com febre. Jesus orou por ela, ela se levantou e já foi servir. Jairo, quando Jesus operou um milagre na vida da filha de Jairo, Jairo foi e buscou Jesus e convidou ele. Eu convido o Senhor para ir para minha casa, Jesus, porque a minha filha está na cama, doente, enferma. Então Jesus, ele vai onde ele é convidado. Nós estamos vivendo um momento onde Deus está nos dando a oportunidade, tanto para nós que aqui estamos, como para você que está assistindo, de convidar Jesus para entrar na tua vida. E não só convidar para entrar, como os convidados da festa, porque a festa ela acaba, os convidados vão embora. Jesus, ele quer ser convidado para entrar, mas para permanecer. No verso 2 nós vamos ver, no verso 3, que Maria, né, ela vê ali que está faltando vinho, e ela vem até Jesus e diz, não tem vinho. Maria aqui se mostra uma pessoa observadora. Observadora. Ela ali, ela observou que estava faltando vinho, e ali ela não foi comentar com um, com o outro, nossa, acabou o vinho, não tem mais vinho. Olha que falta de organização nessa festa. Olha que falta de organização da família da noiva. Onde já se viu, né? Maria ali, ela foi e levou até Jesus que não tinha mais vinho. Quem pode ser Maria na tua vida? Ou você pode ser Maria na vida de alguém que observa que algo não está bem na vida da pessoa e chegar até essa pessoa e se colocar à disposição dela para orar, para abençoar, para dar uma boa palavra de ânimo para essa pessoa. Maria significa alguém que se coloca diante de Deus em nome de Jesus para interceder, para abençoar. Aqui ela chegou diante de Jesus e falou assim, Jesus, não tem mais vinho. E pela cultura lá, do fato de não ter vinho, era motivo até de confusão. Porque as famílias ali poderiam até começar já com uma confusão. Como que você não organizou? Olha a vergonha que nós vamos passar agora. O que nós vamos dar para os convidados beber? Maria aqui se mostra uma pessoa que se importava com os noivos. Muitas vezes Deus coloca pessoas para se importar conosco, para se preocupar conosco, para perguntar como que está a sua vida com Deus. Você tem lido a Bíblia, você tem orado? Como que está o seu casamento? Como que está o teu pai, a tua mãe? E a gente ali fica bravo com a pessoa, a gente não entende que Deus colocou aquela pessoa para cuidar de nós. Porque aqui Maria era uma convidada. Ela era uma convidada. Não fala que ela fazia parte da família dos noivos. Alguém poderia dizer, quem que essa mulher enxerida para querer se meter no casamento? Ela não faz nem parte da família. Mas ali eles entenderam que Maria estava preocupada com o bom andamento da festa. O que Deus está querendo dizer? Quando alguém liga para você, se preocupa com você, quer o teu melhor, te dá um conselho bom, em vez de você dizer,
não se meta na minha vida, eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, se eu quebrar a cara, o problema é meu. Você agradeça a Deus, porque foi o próprio Deus que colocou essa pessoa para estar se preocupando com você. Aí no verso 4, Jesus disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Quando a gente lê, a gente pensa que Jesus está sendo mal educado com a mãe dele, que Jesus não está honrando a mãe dele. Né? Ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Deus tem tempo certo para agir. Ali ele estava dizendo: não é chegado ainda a minha hora, mas de agir naquele casamento. E quantas vezes a gente fica ali falando com Deus, né? Por que isso, por que aquilo, por que não aconteceu, por que eu estou passando por isso? E ainda não é o tempo de Deus agir. Mas enquanto nós aguardamos Deus agir, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Aquilo que você tem ouvido que Deus tem pedido para você fazer. Você vai ver no verso 5 que Maria não se intimidou com a fala de Jesus. Ela chegou para os empregados e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque há tempo para todas as coisas. Houve tempo para mim vir para Jesus. Houve tempo para algumas outras pessoas que aqui estão vir para Jesus. Muitas vezes nós queremos apressar. Por que fulano não quer Jesus? Por que fulano não entrega a vida para Jesus? Por que fulano não batiza? Por que fulano não muda? Porque existe tempo para todas as coisas. E todas as coisas estão no controle de Deus. É que no momento ali que a gente está passando por alguma situação, nós não compreendemos isso. E foi isso que Jesus quis dizer para ela. Você acha que Jesus não sabia de tudo que já estava acontecendo ali? Jesus já sabia, mesmo antes de Maria falar. Porque nós sabemos que Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco, mesmo antes de nós falarmos para Ele. Então, por que eu oro, pastora? Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, não porque Ele não sabe. Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele é um Deus onisciente. Ele tem ciência do que vai acontecer daqui 5 minutos. Ele tem ciência do que vai acontecer amanhã. Mas Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E aí Maria chega para os empregados e fala: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ele quem? Jesus. Hoje, Jesus fala conosco? Fala, através da palavra dele. Ele dá a direção do que nós devemos fazer. Seja para um casamento, seja para a criação dos filhos, seja para a nossa vida profissional, como servos, né? Servos é quem é empregado, ou como senhores, para quem é patrão. Ele fala conosco através da palavra, nos dando direção. E aí Maria diz para eles: fazei tudo como ele disser, para os empregados. E os empregados, como eram obedientes, não eram aqueles empregados rebeldes. Quem é a senhora para mandar a gente fazer o que esse seu filho mandar? Eles eram obedientes. Então aqui a gente vê mais um ponto: a obediência gera respostas na nossa vida. E aí a gente vai ver aqui. E estavam ali postas 7 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Essas talhas eram usadas, elas viviam cheias de água. Quando alguém chegava na casa, pegava a água, né? Jogava no pé, porque não era que nem agora, eles usavam umas sandálias e era tudo terra. Então lavava o pé da pessoa, alguns lavavam a mão, o empregado vinha, jogava a água, não vai achar que enfiava a mão lá dentro da talha, né? Lavava a mão. Tanto que a gente tem a passagem quando Jesus chegou numa casa e aquela mulher se ajoelhou e lavou os pés de Jesus com lágrimas e secou com o cabelo dela. E vieram criticar: o senhor não sabe quem ela é? Ela falou: é. Ele falou: é. Mas eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés. E ela veio e lavou com as lágrimas dela e secou com os cabelos. Então, essas talhas estavam ali, né? Eram bem grandes, cabiam mais de 400, eu acho, litros de água. Jesus disse assim: enchei
de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Se Jesus mandou encher, é porque as talhas poderiam estar pela metade, ou só um pouquinho, nós não sabemos, porque se ele mandou encher é porque não estava até a boca. O que você quer dizer, pastora? Que nós somos como talhas. Que a água que Jesus mandou encher é a palavra dele. Muitas vezes nós estamos com uma aparência de talhas bonitas, mas não temos água. A água é a palavra de Deus. O milagre só pode acontecer quando nós estamos cheios da palavra de Deus. Eu poderia aqui até falar um pouco sobre por que o vinho acaba, mas não vou falar nisso nessa noite. Eu vou falar que Jesus mandou encher porque estava vazio. E água na palavra de Deus simboliza a palavra, porque a palavra é a água que limpa. A palavra é o que purifica. É através da palavra que Deus nos cura. É através da palavra que Deus nos liberta. É através da palavra que Deus nos dá saúde. E ali Jesus manda encher as talhas de água. Aí ele diz, agora tira e leva ao mestre-sala. Mestre-sala era alguém que nos dias de hoje a gente poderia dizer como um nutricionista, um técnico de nutrição, alguém ali que faz toda a supervisão da alimentação, para que ele experimentasse. E o mestre-sala, essa pessoa não sabia de nada que tinha acontecido. Aí ele experimentou, ele se admirou, né, porque o vinho era bom, chamou o noivo, né, o esposo, e falou para ele, nossa, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então eles dão o inferior. Mas você fez o contrário. Agora já está quase no fim e você está servindo o melhor vinho. O que Deus está querendo falar para você que está aqui, para você que está assistindo. O melhor de Deus está por vir na nossa vida. Que você não fique olhando para essa situação toda que nós estamos vivendo. Deus está no controle de tudo isso que tem acontecido. Ele só está permitindo para nos dar oportunidade. Hoje o meu pastor disse, Deus está te dando uma oportunidade. E eu já catei, pastor. Porque essa epidemia, essa Covid, é uma oportunidade que Deus está dando para o ser humano saber que o único é Ele. O que pode todas as coisas é Ele. Ele está dando oportunidade para que o ser humano se renda a Ele. Faça aquilo que a palavra diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Você não fica olhando para a pandemia, para a quarentena, porque aquele que está em Cristo tem a palavra, e a palavra diz que o Senhor cuida dos seus. Talvez você que está assistindo ainda não optou por convidar Jesus para fazer parte da tua vida, do teu casamento, da tua casa, da tua família. Mas Ele está te dando oportunidade nessa noite. Porque Ele diz que todos que vier a Ele, de forma nenhuma Ele vai lançar fora. E todos que invocar o nome dEle será salvo. Então esse momento que nós estamos vivendo é um momento de oportunidade para nós sabermos que só existe um Deus. E nós chegamos até Ele através do Filho dEle, Jesus. Vamos lá. Aí ele disse... Jesus principiou assim os sinais na Canaã. A palavra diz que é o primeiro milagre de Jesus aqui. É o primeiro que Jesus faz. Mas ele fez com propósito. Porque aqui no verso 11 diz assim. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquela situação naquela festa era para causar vergonha. Aquela situação naquela festa era para causar tristeza. Em vez de ser algo para trazer alegria, era para trazer tristeza, era para trazer confusão. Mas como Jesus estava ali, toda aquela situação só foi para glorificar o nome de Deus. Ou seja, não haverá vergonha, haverá milagre nessa situação que você está vivendo.
Você pode achar que você vai ser envergonhado, mas se você crê que Deus tem todo o poder para agir, você vai ver o milagre acontecer. Porque muitas vezes Deus permite faltar vinho na nossa vida, porque o vinho na Bíblia simboliza alegria. Então, quando você está cheio da palavra, que é a água, Deus transforma a tua tristeza em alegria. Ele faz a tua vida ser cheia do vinho, porque o vinho simboliza alegria. O vinho simboliza algo que você coloca para trazer cura. A gente vê na passagem daquele homem que estava indo e foi assaltado, e aí, quando o outro chegou lá, o que ele pôs? Ele pôs vinho e ele pôs azeite. O vinho tanto é para alegria, como para limpar um machucado. Então você, cheio da palavra, cheio da água que é a palavra, você pode levar alegria para as outras pessoas e levar cura para outras pessoas. Deus permite faltar o vinho para provocar nossa fé, que às vezes ainda não está manifesta. Você vai ver que o verso 11, ele deixa claro: e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, os discípulos estavam com Jesus ali, mas não estavam botando muita fé de quem era Jesus. E ali aquela situação naquele casamento, que era para ser de tristeza, de confusão, de vergonha, Jesus ali agiu e o nome de Deus foi glorificado através da vida dele. Então, nessa noite, é essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para te dizer. Convide Jesus para fazer parte da tua vida. Convide Jesus para estar no teu casamento. Convide Jesus para estar no teu trabalho. Convide Jesus para estar com você o tempo todo, independente da situação. O fato de termos Jesus na nossa vida não nos livra de ter problemas, mas nos ajuda a vencer os problemas. E o nome dele ser glorificado através daquilo que para nós parece vergonha, que para nós parece derrota. É a oportunidade que Deus nos dá para que Jesus venha fazer um milagre. Então eu repito, isso que é para ser vergonha para você, deixa Jesus operar um milagre, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma breve oração por você. Pode ser? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada talha que está aqui nessa noite. O Senhor conhece a quantia de água que nós temos. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece as situações adversas, Pai, que muitas vezes quer nos colocar na vergonha, quer nos colocar na tristeza, quer nos colocar no desânimo. Às vezes, por fora, nós estamos bonitos, sorrindo, até mesmo dando conselhos, mas por dentro só o Senhor sabe como estamos. Mas eu sei, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer essa situação se reverter e um milagre acontecer. Assim como aquele mestre Sala ficou admirado, Jesus, de ver ali a qualidade do vinho. Que as pessoas possam olhar para nós, olhar para os meus irmãos que aqui estão e os que estão assistindo nesse momento e falar: nossa, eu achei que a situação que você estava vivendo ia te destruir, mas deu uma reviravolta, ficou tudo bom, ficou tudo maravilhoso. E você e eu vamos dizer: é porque o Senhor Jesus está na minha vida. Ele não é só um convidado passageiro, ele é um convidado para morar na minha vida. Então, Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos nessa noite. Abençoe aqueles que estão assistindo. Que a bênção do Senhor, que o milagre que aconteceu ali naquele casamento, venha acontecer na vida dos meus irmãos que aqui estão, mas venha acontecer na vida daqueles que também estão assistindo, independente da situação. Essa situação não vai ser para a tua vergonha. Eu profetizo em nome de Jesus que essa situação será um milagre para que o nome do Senhor seja glorificado e a tua fé seja cada dia mais edificado na palavra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tem feito uma promessa na tua vida, aguarda com paciência, porque essa promessa ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe vocês. Eu devolvo para o meu pastor.